sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade. Como eu disse, eu tenho uma grande satisfação de estar aqui em nome do Cristo. Afinal de contas, estamos veiculando, repassando a informação que nós aprendemos nos livros, nos roteiros que nós fazemos para podermos refletirmos juntos. Tudo bem? E hoje, todos vamos refletir sobre aquela passagem que está no 13º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. Nós vamos refletir um pouco sobre isso, mais um processo de quase compensação, para que nós possamos assimilar bem cada informação do Evangelho, cada passagem do Evangelho, na reflexão necessária, até para sabermos como agirmos nos momentos em que o Cristo está nos convidando para um ou outro comportamento. No caso, que é o comportamento de fazermos o bem sem ostentação. Não permitirmos fazer o bem ostentosamente, porque isso vai trazer para cada um de nós, no reconhecimento daqueles que vão nos colocar normalmente num patamar mais elevado pela bondade ou suposta bondade manifesta aos olhos de terceiros, e isso pode ser para nós apenas aquela recompensa. Não teríamos mais do que a recompensa de que um reconhecimento transitório, ainda que sincero, mas de superfície, de um bem que nós praticamos aos olhos daqueles que nos aplaudem. Se nós buscamos isso, ou aqueles que buscam o reconhecimento de um bem praticado, não está efetivamente no melhor dos caminhos, mas já está fazendo um bem, mas um bem que talvez não lhe faça tão bem, se ele está fazendo, repito, na busca do reconhecimento de alguém que ele está fazendo bem. Vamos refletir sobre isso, porque o ideal é fazermos o bem tendo compreensão do que vem a ser o bem, e quando o fizermos, fazermos espontaneamente, com humildade, com modéstia, com simplicidade, procurando até mesmo nos esconder desses aplausos que inevitavelmente acabam vindo para uns ou para outros. Citando Mateus com Allan Kardec, como eu disse, no 13º capítulo: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, narrado por Mateus, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa. Então Jesus está falando praticar boas obras e recompensa. Ele está falando alguma coisa ligada à recompensa, pelo menos está narrado em Mateus. E continua: assim, quando dermos esmola, a palavra traduzida está com esmola, não permitais que haja trombeteamento, alguém realmente venha trombetear, venham realmente fazer uma propaganda dessa esmola que você venha a ofertar. Porque no momento de Jesus, quem fazia isso à época dele eram os hipócritas, aqueles que viviam nas portas das sinagogas, nas ruas, para serem observados, louvados pelas pessoas comuns. Isso acontecia na época de Jesus. Então ele nos chama a atenção para que isso não ocorra. E mais adiante, continua Jesus: digo-vos em verdade, que eles já receberam a sua recompensa, que é o reconhecimento de algum bem praticado. Esse reconhecimento, rigorosamente, se nos trouxer um aguçamento de uma certa vaidade, não nos serviu esse trabalho, mesmo de doação de alguma coisa para alguém. No caso aqui, traduzido por esmola. Aqui não temos que considerar, porque caridade é doação de esmola, vamos refletir isso. E a esmola, normalmente, mais humilha do que ajuda. Vamos refletir também sobre isso.
Outra coisa que o Cristo fala em Mateus, no capítulo 6, quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, que é o tema, exatamente, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos recompensará. Então, nessa passagem de Mateus, no 6º capítulo, fica muito claro esse convite de Jesus para aprendermos, já que nós optamos pelo Espiritismo, a aceitar o convite de Jesus. Então, nas hortas espíritas, nos meios espíritas, nas casas espíritas, em qualquer lugar que estejamos fazendo o trabalho da beneficência, a benefício de alguém, que o façamos sem a busca do reconhecimento de terceiros. Isso é de extrema importância, considerando que está dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é a nossa cartilha, é a norma de conduta. Se não fazemos, temos que nos esforçar para alcançarmos, lograr êxito e fazermos. Mas agora, uma outra passagem, mais ou menos consentânea com essa, é quando isso é narrado também por Mateus, 2 capítulos depois, no 8º capítulo, narrado também por Allan Kardec aqui, quando Jesus ele estava descendo um monte, é a descrição na narrativa do cenário previsto e também, no caso aqui, narrado pelo próprio Mateus. Quando estavam aquelas pessoas descendo aquele monte com Jesus, dentre essa multidão, pelo menos um era portador de uma doença gravíssima à época, que é o que nós chamamos de hanseníase. Era a lepra, conhecida então como lepra na época. E esse leproso, ele sabia dos dons de Jesus, sabia da sua capacidade curativa, capacidade de emissão de uma sublime energia de realmente restauração das nossas células, do nosso organismo doente. Então esse leproso foi até Jesus, nesse momento em que todos desciam juntos àquele monte, e pediu para que Jesus o curasse da lepra. E Jesus disse que realmente estava disposto a fazê-lo, tanto quanto o fez. Curou a lepra ou a doença daquela pessoa que estava entre aquele grupo, ou naquela multidão que descia aquele monte naquele dia. Mas ao mesmo tempo Jesus passa para ele uma advertência. Ele se curou? Sim. Jesus diz para que ele não trompeteasse, que ele não avisasse, que ele não propagasse que ele foi curado por Jesus, no sentido de fazer exatamente, olha, nós estamos diante aqui de um verdadeiro curador, então fazer uma propaganda realmente, colocar Jesus, entronizar realmente Jesus numa condição muito superior. Jesus não aceitou e não aceitaria essa condição. Tanto é verdade que ele só deu uma recomendação para aquela pessoa. Qual foi? De que ele fosse pelo menos se apresentar aos sacerdotes do templo e comprovasse a esses sacerdotes, que conheciam bem a lei de Moisés, esse dom previsto pelo próprio Moisés, que é a possibilidade de alguém curar realmente uma outra pessoa. Mas só nesse sentido, aqueles mais letrados aos estudos de teologia. Portanto, aos sacerdotes não teria problema ele se apresentar como quem curado por Jesus, até para que confirmasse o que outros profetas falaram sobre ele, o Cristo que ali estava. Mas o que fica claro nessa lição é a desnecessidade daquele que foi curado dizer para o povo todo, eu fui curado por Jesus, porque Jesus fazia isso em público mesmo. Mas não havia essa preocupação de Jesus fazer um marketing de curador. E muito mais do que a lição nos leva a refletir, também Jesus está mostrando a necessidade de fazermos o bem a alguém, um benefício a alguém, mas de uma forma absolutamente espontânea, sem a necessidade de fazer com que ele recorra à propaganda desse benefício
que nós fizemos e nós gostávamos disso. Então fica claro, não saiba a vossa mão direita o que faz da esquerda, é tudo que nós fizermos que nós saibamos fazer despreendidamente. Isso não é fácil. A gente tem várias histórias, até crianças que às vezes doam espontaneamente, até ensinado pelos seus pais, não, dá esse sapato para o seu coleguinha, dá essa roupa para o coleguinha e tal, e de repente as crianças espontaneamente, diante dessa coleguinha vendo a roupa, sabe, foi eu que dei para ela e tal. E isso acaba humilhando quem recebeu também. Tem esse aspecto da coisa, né? E acaba transformando a esmola realmente num processo humilhante. Então nós temos que ter muito cuidado dentro do princípio de cristianismo, ressaltar a importância do cidadão, e todo cidadão nas experiências transitórias pela reencarnação, ora em momentos desfavoráveis materiais, ora em momentos materiais mais favoráveis, mas tudo são experiências de cada um de nós. Quem é muito pobre hoje, ou já foi rico ou será rico, e está no processo de uma experiência transitória. Ela não é, ela está pobre. Tanto quanto as pessoas não são ricas, elas estão ricas, elas estão em um momento de uma experiência diferente. Então, o que nós temos que ver, muito mais do que pobreza ou riqueza, é o ser humano que está vivendo essa experiência. E como está vivendo essa experiência? Com renunciação, com abnegação ou não? Se nós conseguirmos construir em cada ser humano, nas suas experiências sociais, ou de abastança ou de pobreza, mas ver atrás desse ser um ser humano, todos serão tratados de forma igual. O rico e o pobre. O rico porque seria desprezado, porque é rico teria que ser desprezado. E o pobre, muito menos ainda. Então o ser humano tem que ser realmente valorizado a sua mais difícil experiência no campo da vida material. E todos nós estamos sujeitos a isso, como diz o Espírito, pelas reencarnações. Hoje eu posso estar mais ou menos bem materialmente, que não equivale a dizer que eu sempre vejo esse equilíbrio material, ou que na próxima etapa reencarnatória na Terra, ou em outro planeta semelhante, isso nós sabemos que temos várias experiências em vários outros orbes, em outros sistemas, eu não vou viver dificuldades materiais. Depende de como eu estou encarando essas, digamos assim, maiores confortos de vida material, que Deus permite. Deus não proíbe o conforto daquelas pessoas que dignamente chegaram a possuir, para usufruir também com dignidade, lembrando daqueles que sofrem mais e têm uma capacidade de poder distribuir. Esse é o objetivo máximo da mensagem de Jesus, da solidariedade. E não transformar esse processo solidário em esmola, até mesmo no sentido de você dar emprego e transformar o emprego em esmola. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, porque a lição ela é muito abrangente, e eu quero refletir com vocês todas as possíveis abrangências sobre esse tema. Não saiba a vossa mão direita o que faz a mão esquerda, ou melhor, a mão esquerda não saiba, depende, se for destra aí, ou se for canhoto, depende disso, né? Mas o Cristo, aliás, Allan Kardec, ele fala o seguinte sobre essas duas passagens, do leproso e da mão direita não sabe o que faz a mão esquerda, ou o contrário, né, para os não destros. Ocultar a mão que dá constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Ponto. Allan Kardec. Ele está dizendo que quando você consegue fazer exatamente esse processo de beneficência, de doação mesmo, mas sem a necessidade de propagar, como ele fala aqui para a gente, né? Ou seja, ocultar mão é você não trombetear, é você não fazer uma propaganda muito grande que você é bonzinho. Quando consegue isso daí, ou seja, ocultar essa prática, segundo Allan Kardec, mostra uma incontestável superioridade moral. E o foco da doutrina espírita na Terra não é outro senão a transformação moral do homem. E quando nós estamos diante de alguém que se demonstra como grande, sob o ponto de vista de superioridade moral, é uma conquista difícil de ser alcançada, mas é uma conquista necessária para aqueles que querem seguir os caminhos do Evangelho, segundo, no caso específico hoje, o capítulo 13, não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda, como eu disse, ou não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. O Allan Kardec faz uma comparação aqui daqueles que preferem o apoio, né,
o aplauso, do reconhecimento das pessoas ao reconhecimento de Deus de um benefício praticado. Faz uma inversão, valoriza mais os elogios das pessoas do que a própria consciência, ou seja, da aprovação divina que está dentro dela, porque Deus não está fora de cada um de nós, porque Deus, na sua onipresença, está na consciência de cada um. É esse Deus que deve aprovar e que nós devemos buscar a aprovação daquilo que fizermos de benefício a alguém, e não realizarmos isso, mas com aquele anseio de que alguém realmente venha nos aplaudir. E se isso não acontecer, quando alguém nos aplaude, nós desanimamos e não fazemos mais o bem. Quer dizer, estamos num caminho equivocado, num caminho errado, estamos longe do conselho de Jesus, muito longe, diga-se de passagem. Continuando com Allan Kardec, ele diz o seguinte: foi por isso que Jesus declarou que os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. A recompensa é o reconhecimento que está buscando em função de aguçamento do egoísmo. Todos nós, aliás, a grande chaga da humanidade é o egoísmo humano. O egoísmo é a mãe de todas as más virtudes. O egoísmo é a mãe das tragédias humanas, encarnadas e desencarnadas. E quando Allan Kardec nos mostra que aquele que procura glorificação na Terra, né, procurando essa recompensa na Terra, infelizmente vai buscar as remunerações, aspas, essa gratificação, por causa desse egoísmo que exige essa remuneração. Esse egoísmo não vive sem essa remuneração. Então tudo que você faz, ainda que seja supostamente, desprendidamente em benefício de alguém, se está buscando reconhecimento, quem está falando mais alto, ainda que fazendo isso, buscando sufrágio, ou seja, buscando o reconhecimento dos homens, é esse egoísmo. Você faz às vezes até o bem por egoísmo. E não é realmente uma coisa tão difícil fazermos o bem, esquecendo-nos de nós. É só nos colocar no lugar do beneficiário. Quer dizer, é uma coisa interessante. É você realmente sentir-se beneficiado quando, a rigor, quem está sendo beneficiado é exatamente a pessoa dentro dos olhos de terceiros. Você ajuda alguém, você está beneficiando alguém. Nessa hora, ao invés de você se colocar como benfeitor, você considera exatamente alguém beneficiado, porque é a lei. Toda vez que nós ajudamos alguém, toda vez que nós estendemos as mãos espontaneamente para alguém, na realidade nós falamos ajudando, nós estamos sendo ajudados. Agora nós temos que fazer esse processo de exercício mental de saber que nós estamos sendo ajudados e não estamos ajudando. Normalmente fazemos o contrário, nós ajudamos, mas nos colocamos na condição de superiores. Ajudando, assim, agora nesse momento eu sou superior a você porque você está precisando de mim. Não estamos vendo o ser humano. Estamos vendo status diferentes em que alguém transitoriamente está em necessidade, eu me coloco superior a ela porque eu estou dando dinheiro, estou dando roupa. É um equívoco de nossa parte. Por quê? Eu sou superior a ela porque eu estou dando, aí nós não estamos conseguindo fazer aquilo que eu estou dizendo. É nos colocar no lugar dela, e como ela estaria sendo beneficiada, eu me colocando no lugar dela, e eu é que me sinto beneficiado. Ao fazer isso, não vou me colocar assim. Ao contrário, vou me colocar em condições até abaixo. Eu vou me colocar dentro daquilo que Jesus falou: estou pronto a servir. E todos aqueles que seguem os caminhos de Jesus têm que estar preparados para servir. Continuando então, aliás, uma coisa muito interessante que eu fiz aqui como adendo, com muito respeito que nós fazemos isso, mas não tem como nós não fazermos essa comparação. Uma pessoa que, e o Espiritismo não proíbe nada, evidentemente, né? Mas uma pessoa que busca espontaneamente, dentro do que acha que deve ajudar a sociedade pelos caminhos políticos, se torne alguém ainda que espírita, mas longe das casas espíritas, evidentemente, mas acha que deve militar em algum ou outro partido político, em alguma outra ideologia política. O político, por si só, para, com todo o respeito que eu digo, mendigar, quase que mendigar voto dos seus eleitores, ele tem que mostrar o que faz. Se ele faz um bem, ele tem que dizer que está fazendo bem. Então ele, por si só, dentro do caminho, por isso que não há compatibilidade entre a política humana e a política do Cristo, por isso que é essa incompatibilidade. Então ele faz o bem,
Aí ele vai botar uma corneta simbolicamente e diz, olha, eu fiz o bem, para ganhar votos. Né? Tu vê, mesmo que seja religioso, esse religioso, às vezes não espírita e evangélico, como hoje tem a bancada evangélica em várias câmaras legislativas do Brasil e a federal também, existem muitos cristãos, mas para eles estarem lá, eles tiveram que dizer que fizeram muito, são bonzinhos, que fazem caridade, etc. Estão muito longe dessa questão de não saber a mão esquerda faz a mão direita. Vocês perceberam? Porque eles acabam tendo a necessidade do reconhecimento que você é bonzinho, de que você faz caridade, que você ajuda os pobrezinhos, etc., para ganhar voto. Então eu vejo uma incompatibilidade enorme entre política humana e política do Cristo. Né? Voltando aqui a Allan Kardec. Não saber o que a mão esquerda dá à mão direita é uma metáfora que caracteriza a beneficência modesta, que é o que nós estamos falando, fazer a caridade de forma modesta, nos colocar no lugar do beneficiário, fazer de uma forma bem humilde, bem simples. Mas existem também, como Kardec faz a comparação aqui, a falsa modéstia. O que seria, ou o que é a falsa modéstia? É você aparentar ser bonzinho, é você tentar fingir que está ocultando a mão esquerda, o que a direita está fazendo, mas deixando uma ponta da mão direita para que, olhando um ao outro, você perceba que alguém está vendo. Então é uma falsa humildade, ou uma falsa modéstia, é um simulacro da modéstia. Isso, evidentemente, não serve para o cumprimento do não saiba a vossa mão esquerda que faz a mão direita. Não adianta a gente ficar com falsa modéstia. A gente vê muito isso em vários lugares, profissionais, religiosos. A gente reconhece um valor na pessoa, não sou nada disso, eu sou tão pequenininho, mas é falsa modéstia. Você fica com falsas modéstias, né? Ela sabe até que está gostando de ser chamada de dizer, você é um grande orador, você é uma moça. Não sou nada disso, você que é isso, a gente fica passando, mas com falsa modéstia. Então isso em nós é um pouco de hipocrisia também. Na verdade é que essas coisas não tem que nos afetar, nem positiva nem negativamente. O que tem que realmente mover-nos em tudo que nós fizermos é a nossa consciência. É claro que nós valorizamos uma palavra de estímulo, óbvio, e que devemos valorizar até muito mais uma palavra de crítica, porque a crítica é que realmente aponta aquilo que o nosso egoísmo faz com que eu fique cego e veja. Então o meu egoísmo não permite ver as minhas imperfeições. Uma pessoa que critica, se eu der ouvido a ela, destruindo o meu egoísmo, eu vou me corrigir. Então são exercícios que aos poucos ninguém vai virar, evidentemente, um grande padrão de um grande espírito de um dia para a noite, e às vezes só numa encarnação. Porque nós temos milênios de vícios alimentando esse egoísmo, realimentando o egoísmo. E a grande batalha que nós temos que travar tem que ser a batalha contra nós, tem que ser uma batalha serena, até sabendo nos perdoar, mas saber reconhecer aquilo que pode e que não deve ser perdoado é nós. Porque esse negócio de auto-perdão também, perdoar tudo, eu vou acabar realmente resvalando numa cristalização equivocada de continuar no erro. Mas muita coisa eu tenho que ter a capacidade de auto-perdão. É a consciência que vai dizendo aquilo ou aquilo em que eu me esforcei mais ou menos para poder realmente acerenar minha consciência numa autocobrança para encontrar o auto-perdão. Eu posso me auto-perdoar, mas naquilo que pode ser auto-perdoado. Naquilo que não deve ser auto-perdoado, a minha consciência não pode enganar, e até porque ela não vai me enganar mesmo. A consciência de ninguém engana ninguém, porque ali é a morada das leis divinas, porque é na consciência que estão exatamente inscritas as leis de Deus. Não é? Voltando aqui ao Allan Kardec, a beneficência praticada sem ostentação tem o duplo mérito. Além de ser caridade material, ela também tem o aspecto de caridade moral. Agora, sob o ponto de vista de caridade moral, concomitantemente, você pode fazer as duas ao mesmo tempo. Quando eu lembrei de você ajudar alguém, esmola, eu estou passando esmola para alguém. Isso é meio humilhante. Mas quando você faz um benefício para alguém, se você não se colocar no lugar dela como beneficiário,
pelo menos você tem que se esforçar muito para que você preserve a cidadania. Como eu falei, estamos lidando com cidadãos, vivendo transitoriamente a dificuldade material ou não. Estamos diante de um ser humano, nós temos que nos exercitar no trabalho da caridade, naquilo que nós chamamos de caridade, para manter incólume, ou seja, protegida, o pudor, a dignidade da pessoa beneficiária, porque senão ela vai se sentir humilhada. E quando você supostamente vai fazer um bem e alguém se sente humilhada por esse bem, esse trabalho não valeu a pena ter sido feito, não deveria ter sido feito, deveria ser melhor pensado para que fosse feito, considerando, repito, 13º capítulo, que nós estamos aqui, viemos aqui poucas vezes, e esse exercício a gente faz quase que diariamente com a nossa equipe lá no centro, mas é para a gente assimilar, porque aprendizado é a repetição da lição. Quanto mais tocamos no mesmo assunto, mais nós assimilamos aquela lição. Não é questão de decoreba, é questão de assimilar melhor essa lição. Quanto mais você fala naquilo, mais a tendência de assimilarmos essa verdade. Correto? Então vamos lá, as pessoas que ocultam a mão, que dá, porém, ou melhor, a beneficência praticada sem ostentação tem esse duplo mérito e resguarda o pudor do beneficiário. Faz aceitar o benefício sem que o seu amor próprio se ressinta. A questão do amor próprio, para nós que conhecemos o Evangelho, amor próprio nada mais é do que egoísmo, no nosso caso. Neles, não, eles estão sendo humilhados. Mas no nosso caso, ou então minha honra, me falando, estão ofendendo a minha honra. Minha honra, quem fala minha honra, na realidade, é o nosso orgulho, é a nossa prepotência, é o nosso egoísmo. Temos que acabar com isso. Para servir Jesus, nós temos que ser superior a essas nossas tendências mesquinhas, até ficar realmente como boa referência. Virar santo ninguém vira, mas sermos boas referências da boa espiritualidade é muito bom. A espiritualidade, olha, estou vendo aquela pessoa, ela é uma pessoa que tem valor, ela luta muito, embora seja uma pessoa humana, é comum, ela tem os seus defeitos também, mas o esforço que ela emprega para alcançar na prática as lições de Jesus fazem dela referência da espiritualidade superior. Então elas sempre serão, nessa referência, pessoas de pacificação de ambientes do próprio lar e autopacificação. Viverão felizes, como dizia Jesus, serão bem-aventurados, porque entendem essa necessidade de viver para os outros, se preocupar um pouco para os outros, não desconsiderando que também tem que se cuidar, mas se cuidar dentro de um limite de não só se cuidar, mas se cuidando, ajudando a cuidar dos outros. Não é? Outra coisa também que ele fala aqui, isso é Allan Kardec lembrando, né? Há aquelas pessoas que conseguem converter a própria esmola em serviço, mas outros fazem o contrário, oferecem o serviço e humilha aquele que recebeu o serviço. É Allan Kardec falando isso. Você chega assim, você estava aí passando fome, então vou te dar um serviço, às vezes até serviço humilhante dentro de casa, né? E às vezes até sem seguir as regras normais da lei, né? Quase que em algum momento chegando a uma semi-escravidão, para empregados domésticos, para jardineiros, para isso, para aquilo. A gente trata às vezes com superioridade a essas pessoas que nos servem, que servem a família, e que nós damos um salário achando que estamos dando até mais do que ela merece, e não sabemos do esforço que ela fez para estar ali limpando uma casa, limpando os quartos, as salas, os banheiros, o quintal, as louças, as dificuldades que ela tem para viver longe dali, com aquele dinheiro que nós pagamos, achando que estamos pagando mais do que ela merece, e quanto aquilo vai ser útil para ela. Quer dizer, a gente acaba convertendo isso aí quase que numa esmola. A gente trata às vezes as empregadas domésticas e tal como verdadeiras escravas. É claro que isso melhorou muito, mas o melhorou muito está um pouco asfiado, porque o melhorou porque na intimidade de muitos lares, essas pessoas que fazem o serviço doméstico, elas não são tão valorizadas assim. Elas às vezes são até muito mal valorizadas, elas sequer são reconhecidas legalmente, né? O que não é bom. Se nós somos cristãos, nós não poderíamos permitir que em nossa casa acontecesse isso. Na casa de um verdadeiro cristão, isso não pode acontecer. Não pode. Porque nós estamos simplesmente querendo enganar a quem? Se nós não damos exemplo dentro da própria casa. Então temos que tratar com dignidade, porque se ela é empregada doméstica ou jardineiro, está numa situação transitória. Por isso existem reencarnações. Eu repito, ela não é faxineira, ela não é empregada doméstica, ela não
jardineiro, eles estão numa situação de experiência. Nas outras, há inversões dessas situações, dessas funções. Então, eu repito e vou repetir sempre, o que nós temos que ver nessas pessoas é o ser humano que está por trás desse corpo, em uma transitória experiência de maior ou menor dificuldades materiais. É isso que Jesus nos chama a atenção. Não acharmos que eu remunero bem a minha empregada doméstica, eu remunero bem aqueles que fazem o serviço lá da minha casa e tal, e de repente eu remunero bem como se estivesse transformando essa remuneração realmente em esmola, para ter ela sob o meu comando, sob a minha autoridade, porque eu transitoriamente estou reconhecendo e recompensando um trabalho que serve a minha família, e isso, nessa relação, não pode ser transformado em superioridade e inferioridade. Nós temos que fazer, dentro dessa relação, um esforço para que nesse esforço espontâneo, em nome da caridade e do amor, seja realmente nos encararmos como iguais, até porque somos iguais. Só moralmente que não, mas materialmente acabamos sendo iguais. Como assim? Ela tem dificuldade material, sim, mas repito, isso é transitório. Quantas pessoas que foram muito ricas hoje estão na miséria. Tudo é transitório. Agora, outra coisa que o Allan Kardec nos chama a atenção é que a verdadeira caridade é quando, aliás, Allan Kardec fala o que eu falei, eu vou repetir com Allan Kardec aquilo que eu falei anteriormente, com palavras de Allan Kardec. A verdadeira caridade é quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meio de considerar como beneficiário diante daquele a quem beneficia. É tudo que eu falei, na realidade, baseado na memória disso que eu li agora. Então, você inverter os papéis. Está lá trabalhando na minha casa, está limpando a cozinha e tal, eu vou dar remuneração, às vezes a gente nem assina a carteira, porque a gente prefere que seja diarista, fique 2 dias e tal, porque assinar a carteira hoje os impostos estão caros, tudo, mas que não trate, ainda que como diarista, como se fosse escrava da nossa família, porque 2 vezes vão na nossa semana lá em casa limpar e são inferiores a nós. Aí fazemos o contrário, invertendo os papéis, vamos nos colocar na posição delas, dessas pessoas. Como nós estaríamos agindo, limpando o chão e tal, e sendo tratados dessa forma. Perceberam? Esse é um exercício que nós devemos fazer, nos colocar no lugar dessas pessoas. E isso nós não fazemos, ou fingimos que fazemos. Não é? Bom, outra passagem agora é de Lucas e Mateus. Eu reduzi os dois, e na síntese que eu fiz dessas 2 passagens, é aquele momento em que Jesus estaria momentaneamente observando uma prática dentro da tradição judaica para manter os templos e os tabernáculos. Há instalado, até hoje é uma tradição, as chamadas caixas de captação de doação, de contribuição, gasofilácio, como é conhecido. E Jesus percebeu em um momento da sua não longa vida pública, que foram 2 anos e 2 meses de vida pública pregando para nós, nesse momento, em um momento muito rápido, ele percebeu que naquele tradicional comportamento de doação para o templo, as pessoas muito ricas, as pessoas de posse, os judeus que tinham muito dinheiro, deitavam muitas moedas no gasofilácio. Então quem podia, deitavam moedas de ouro em muitas quantidades. Os que podiam menos, mas deitavam quantidades também enormes de moeda de prata e outras moedas de valor X. Jesus foi percebendo essa situação de doação, ou seja, de colocar no gasofilácio essa doação. Mas ele percebeu, por uma ou por outra razão, uma pessoa muito simples, uma senhora, uma viúva, pobre, que não tinha sequer para sobreviver, mas ela tinha apenas 2 moedas correspondentes a um valor de, vamos chamar, 10 centavos hoje. Insignificantes esses valores, mas são 2 moedas que ela tinha, e as únicas 2 moedas que ela tinha, segundo Jesus, e ela, cumprindo essa ritualística ou essa tradição judaica, ela depositou apenas as 2 moedas equivalentes a apenas 10 centavos cada uma no gasofilácio. E Jesus chamou
aqueles seus discípulos mais próximos e os apóstolos. E naquele relance daquele episódio, como disse, foi um episódio rápido, o Cristo deu a lição, fazendo uma comparação em relação a um benefício em que você até acaba renunciando àquilo que vai lhe fazer falta, o que é o extremo, na nossa visão precipitada ou apressada do que é a caridade, mas é o extremo do desprendimento, que você realmente abre mão daquilo que te faz falta. Os ricos colocavam no gasofilaço o que sobra. Então, se não faz falta, eles faziam aquilo, ainda que observando a tradição judaica, eles faziam aquilo, evidentemente obedecendo essa tradição, e ao obedecer essa tradição, desaluviando a consciência, então, estou cumprindo a minha obrigação. Não vai fazer falta. Eu bote 20, 30 ou 50 moedas de ouro ou de prata, aquilo não vai fazer falta, e eu ainda tenho aquela questão de toma lá da cá, porque toda a questão nessa área de você dizendo eu estou emprestando para Deus, ele vai me pagar mais tarde. Deus fica sempre endividado conosco. Essa é mais ou menos a visão quando nós achamos que estamos ajudando uma instituição, eu estou emprestando para Deus, ele vai me devolver mais tarde, vai com juros e correção monetária. É mais ou menos a visão desses do gasofilar. Eles depositam muito, ainda que não façam falta, mas eles estão com uma visão no futuro de saber que vão ter uma recompensa, que é a lei, que muitos deles alimentam até hoje. A verdade é que aquela senhora não estava, mas está muito longe de estar atualmente nessas condições. Porque se ela é pobre, viúva, sem arrimo nenhum, pega 2 moedas insignificantes de valor e deposita no gasofilaço, por essa atitude, evidentemente, o Cristo percebeu nela que ela estava doando, com certeza absoluta, pelas suas condições de miserabilidade, de fazer negociar. Ela estava cumprindo rigorosamente aquilo que ela acreditava antes as leis de Moisés. Ou seja, ela achava realmente que estava cumprindo o seu papel de doar ainda que lhe faz falta para o que ela concebia como seu Criador, Deus. Para Jesus, a atitude dessa senhora, dessa viúva, tem um significado muito maior do significado de importância do que os ricos que deram o que sobrava. É como Allan Kardec sintetiza para nós aqui. Muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejara, né, por falta de recurso suficiente, e querem, alguns até ganhar loteria, querem ficar ricos, querem ganhar herança para fazer um bem, às vezes com uma estupenda obra de caridade. Tem muita gente que pensa assim: bom, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ajudar muita gente, vou montar realmente um orfanato, eu vou criar ambientes para ajudar os velhinhos, etc, etc, sempre pensando alto, né, de forma quase que inalcançável na situação em que está pensando, porque está projetando a possibilidade de ganhar uma loteria para fazer isso, ou ganhar uma herança para fazer isso. E o Allan Kardec faz exatamente isso. Allan Kardec lembrando que isso acontece com as pessoas. Segundo Allan Kardec, em alguns, esse desejo de querer ganhar dinheiro por esses meios pode até ser sincero, segundo Allan Kardec aqui, mas nem sempre desinteressado. Ainda que seja sincero à vontade de querer fazer grandes obras, como ganhar dinheiro por esses meios, porque acha que não tem o recurso suficiente para ajudar, então vai querer arrumar dinheiro dessa forma. O Allan Kardec ele deixa bem claro para nós que, evidentemente, a primeira pessoa que ela está pensando em se ganhar dinheiro em loteria ou essas coisas assim, é nela. Muito dificilmente ela está desinteressada em não querer realmente usufruir dos benefícios desse dinheiro a mais. Isso acontece com quase todo mundo. Aliás, tem muita gente pobre que se torna rica e esquece os pobres logo no dia seguinte, né? Porque quer usufruir, embora sabe toda a dificuldade da pobreza, né? É do ser humano. E nós temos que aprender com Jesus que Jesus inverteu todas as nossas tendências, inverteu todo um processo de que nós devemos buscar no seu convite a inversão daquilo que nós valorizamos, porque normalmente aquilo que nós valorizamos está um pouco distante do Evangelho. Vocês podem observar, aquilo que nós mais valorizamos, em que nós escravizamos no campo da vida material, é aquilo que realmente não é muito favorável à nossa vida espiritual, porque nos prendemos nisso, nos prendemos nessas coisas. Então, o óbolo do pobre, que dá, segundo Allan Kardec, privando-se do necessário, pesa muito mais na balança divina do que o ouro do rico, que dá
sem te privar de coisa alguma. Essa palavra aqui não é de Jesus, foi Allan Kardec analisando essa passagem aqui. Como eu disse, nós não temos a noite inteira, então tem que passar por outro trecho do Novo Testamento, constante aqui no 13º capítulo do Evangelho. Agora é o Lucas, no 14º capítulo. Ele não vai lembrar aquela passagem interessantíssima de você oferecer um jantar. Vamos a Jesus para analisarmos isso aqui. Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convide a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os expropriados, os coxos, os cegos, e sereis felizes por não terem esses como retribuir. Então, o que fica claro aqui para nós é exatamente essa questão de fazermos o bem sem que o beneficiário tenha medo de retribuir. Essa é a ideia que está nessa passagem. Baseado nessa premissa de fazermos o bem, sabendo que alguém não poderá nos retribuir, essa passagem, para Allan Kardec, mereceu uma atenção especial. Ele fez uma metáfora interessantíssima dentro da sua análise de Lucas. Como é que ele faz isso? Por exemplo, ele diz que, será que Jesus realmente pretendeu que nós chegássemos na rua, pegássemos todas as pessoas que vivem na rua, porque desde a época dele tinha isso, hoje tem, e infelizmente amanhã ainda teremos muitas pessoas abandonadas na rua, pobre, aleijado. São coisas do processo que o mundo ainda de expiação de prova. Pegar todas essas pessoas da rua e levar para a minha casa para jantar, para estar exatamente junto com meus familiares sentados à mesa. Será que exatamente poderíamos interpretar isso ao pé da letra? Porque tem aquele negócio, né? Tem pessoas que levam ao pé da letra e acham que fazendo isso estariam cumprindo aquilo que Jesus há 2000 anos teria recomendado. Como também Jesus mandou tirar o olho do serviço de campo. Ninguém tirou o olho. Ou arrancar os braços, as pernas, serviço de campo. Ninguém faz isso. Então o que o Kardec nos convida é tentar buscar ou extrair o espírito do que Jesus quis falar em relação a essa passagem narrada por Lucas. Tá. Então como é que nós podemos fazer, já que nessa advertência nós podemos tanto quanto ver no sentido espiritual, no sentido menos literal ou no sentido mais literal? No sentido literal, é claro que podemos dizer, como nós podemos transferir as pessoas das ruas, as pessoas que eu digo, os pobres, aleijados, cegos, etc., e levar para a mesa da minha casa. Exemplo, muitos de nós temos parentes e até amigos muito pobres, parentes pobres que passam necessidade. É muito mais digno de nossa parte, nesse momento, sabendo que a parentela corporal mais próxima, mais direta ou mais indireta, mas parentela, nas suas dificuldades, merecerem de cada um de nós essa atenção especial de irem para a nossa casa e estarem locupletando-se de alegria e felicidade com a nossa família, jantando, almoçando, o nosso festim doméstico, porque são pobrezinhos, às vezes as pessoas realmente estão vivendo muita dificuldade, embora parentes nossos, se elas forem convidadas, como diz a Allan Kardec, ou amigos também, que são vizinhos, às vezes muito pobres, ao invés desses vizinhos ricos, eles sentam no Evangelho. Isso é muito importante para nós fazermos isso. Um amigo nosso, muito rico, lá de Rio, Brasília, ele disse: Jorge, eu faço isso, eu entendo essa passagem de Jesus. Como ele é muito rico, é dono de muitos bens, e a casa dele realmente é uma casa, eu diria que monumental, não para humilhar, porque se ele conquistou isso com dignidade, o problema é dele, querer uma casa monumental, isso Deus não reprova. Se ele conquistou o dinheiro que ele utilizou para ter a casa boa, foi com dignidade, conquistou, Deus não reprova, né? Ele é uma pessoa boa. A humildade não é na aparência externa, a humildade ela é verdadeiramente interna, na intimidade de cada um. Mas ele reclamou para mim, dizendo que parentes dele, quando vão na casa dele, quando sai, diz que ele quer aparecer, ou que ele quer humilhar. Isso não é verdade, eu conheço essa pessoa. E ele fica preocupado com isso. Eu digo para ele o seguinte: você tem que continuar fazendo. Mesmo que nos bastidores, seus parentes pobres dizem que você está querendo humilhar, porque você é muito rico, mas você está chamando para comer na sua
cara, mas você está mostrando para ele essa predisposição, continuando fazendo isso, essa predisposição de ter ao seu lado, de ter com a sua família, de ter na sua casa. E faça também, se possível, visita a eles, para que haja esse intercâmbio. Não é porque você é rico vai querer desprezar um parente que seja pobre. Às vezes você quer ser campeão de todas as pessoas, e ter um parente ligado a você morrendo de fome. Então a gente tem que buscar isso, usar o bom senso como Allan Kardec nos chama atenção. Querer ser campeão, ajudar todos os pobrezinhos da rua, tem que depois ter o seu vizinho passando fome. É usar o bom senso. O espírita ele tem que usar e abusar do bom senso, usar da razão, usar da lógica, não do sentimentalismo piegas, cego, que não faz que avancemos, sob o ponto de vista de um melhor entendimento de Jesus, com uma lupa poderosíssima, que é a lupa de Kardec, é a lupa da análise de Kardec, é a lupa das obras que Kardec nos trouxe. Dúvida, vamos buscar nas obras que eles nos respondem. Aí nós vamos agir de forma sensata, sem desespero, querer ser os campeões da caridade, recolher todos os pobres e levar para cá. Vamos fazer isso primeiramente com, aliás, até o pai dessa pessoa sempre dizia para mim, aliás, era ele que dizia para o seu pai, e o pai dele dizia para mim, Mateus, primeiros seus. É interessante, uma palavra que ele usava para mim. Claro, isso é muito óbvio, isso não é egoísmo. Se você não atender imediatamente os parentes próximos, ou distantes, numa linha de parentesco ou corporal, você pode ser o campeão da caridade fora, mas perante o tribunal da própria consciência, você mesmo vai se reprovar. Temos que realmente pensar, olhar ao nosso redor daqueles que têm essa parentesco conosco, que estejam passando necessidade e termos a dignidade cristã de buscarmos ajudá-la. De uma ou de outra forma, moralmente, estendendo as nossas mãos materialmente também. É uma forma de nós estarmos trabalhando com Jesus para diminuir exatamente as dores materiais que muitos vivem na sociedade e muitas delas parentes nossos, né? Outra coisa sobre... Agora eu vou entrar quase já no finalzinho da nossa fala, nas instruções espirituais deste capítulo. A primeira que nos dá uma lição extraordinária é a irmã Rosália, que ela vai falar de duas caridades, a moral e a caridade material. Para ela, é muito difícil você praticar, por exemplo, a caridade moral. Em que sentido? Porque você exercitar essa caridade consiste em você criar uma base de comportamento de suportar as pessoas como elas são. É um processo de tolerância. Isso é caridade moral. Está dentro do princípio da caridade. E o princípio da caridade é a base do edifício de todas as virtudes humanas. Eu vou dizer para vocês aqui que é uma frase do próprio Vicente de Paulo, neste capítulo, na instrução que ele nos dá. Por exemplo, ainda a irmã Rosália: grande mérito há em alguém saber calar-se, ficar calado, deixando que uma outra pessoa mais estúpida, ou mais tola, mais pueril, fique falando. Cara, está falando bobagem, deixa ela. Não adianta se intrometer. Se ela quer falar bobagem dela, as tolices dela, que ela fale. Isso é caridade moral. É você não dar ouvido, ficar preocupado, irritado e até rebater e querer criar um conflito desnecessário. Então isso é um processo de comportamento caridoso. Saber ser surdo quando você ouve uma palavra de alguém que fala mal de você ou zomba de você. Entra por aqui e sai por aqui. Outro não, tampa aqui, vai entrar, mas não vai sair, vai ter um retorno. Quer dizer, é um caminho equivocado. É o toma lá da cá. E está errado, isso não é caridade. É descaridade. Você realmente fazer ouvido de muco, ou seja, ouvido surdo, entra por um lado, sai por outro, quando alguém está zombando de você, é ótimo. Deixa ela, problema dela. Ore por ela. Se você não tiver ânimo para orar nessa hora, ore depois. A gente fica também, entra no clima de irritação que devida, a gente, né? Mas não dê ouvido. Quando tiver mais calmo, ore por ela. Esse é o caminho, o melhor caminho e inteligente caminho para, aos poucos, absorvermos os convites de Jesus. Outra coisa que ela fala sobre a caridade moral, que por sinal não deve neutralizar a caridade material, muito pelo contrário. Essas caridades morais, elas têm que estar realmente entrelaçadas ao princípio da caridade também material. Porque você desprezar alguém que está precisando de você, num momento crucial, em que você estenda as mãos para que ela saia desse socorro, evidentemente você não pode abrir mão desse momento. Você tem que fazer alguma coisa. Até mesmo se tiver que emprestar dinheiro para alguém, você empreste sem ficar na cabeça, será que ela vai me pagar? Se ela não pagar, o problema é dela.
O problema é dela. Mas nesse momento você fez o que tinha que ser feito. Jesus fala sobre a questão do empréstimo. Vocês analisarem lá uma das passagens, Jesus fala isso. Quando ele fala da capa, da túnica, do empréstimo. Então, se você faz isso para socorrer alguém no momento de desespero, faça com amor. Faça, até porque quando nós emprestamos, aquilo que nós emprestamos nem é nosso. O meu salário que eu recebo, também ele não é meu, não é fruto do meu trabalho. Sim, é uma recompensa, é uma remuneração daquilo que eu estou fazendo, daquilo que Deus me permite fazer, porque Ele tem me dado um corpo para fazer isso e aquilo, tudo bem. Mas esse dinheiro não me pertence, esse dinheiro eu sou apenas um frutuário dele. Eu tenho que saber fazer, repassar, tanto quanto para manter o equilíbrio da família, o socorrismo material, mas também daquilo que eu posso fazer para aqueles que estão em necessidade, a começar, às vezes, por parentes mais pobres, né? Mais necessitados também. Mas tudo que nós emprestarmos, na realidade, esse empréstimo, isso pertence a Deus. E se alguém não me pagar, é um problema dela, porque no fundo, ela não está tomando de mim. Se ela não for honesta o suficiente, ela supostamente acha que está enganando ao Criador, ao proprietário legítimo das coisas que foram passadas para ela. Mas é uma visão ampla que aos poucos vamos aprendendo a fazer. Outra coisa também que agora é o Vicente de Paulo. Ele diz o seguinte: ninguém se eleva senão pelo devotamento ao próximo. O Vicente de Paulo está falando aqui, estou reduzindo a sua mensagem. Então ele nos chama a atenção para que nós possamos ter capacidade de amparar os nossos irmãos, deixando de lado o que eu chamei de egoísmo, que ele chama de chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, nós conseguiremos abrir o caminho da nossa própria felicidade. Vicente Paulo. Olha que interessante, né? Nós abrimos o nosso caminho de felicidade no momento em que me devoto ao meu semelhante. Isso é inteligente. Quando eu estou fazendo esse trabalho de devoção, conforme nos lembra aqui, como sendo a caridade, aquilo que destrói a chaga do nosso egoísmo, e na devoção eu estou construindo para mim uma estrada segura de felicidade, é uma felicidade que o mundo não paga, é uma felicidade que o mundo não consegue melhor traduzir. E evidentemente, ainda o Vicente de Paulo diz o seguinte: a caridade é a base de todo o edifício das virtudes terrenas. Falei agora. A caridade, ou o princípio da caridade, é a base de todo o edifício que ele está falando aqui das virtudes humanas. Qualquer virtude que nós possamos ter, aliás, as duas grandes virtudes, eu sempre digo para mim que tem como ter a base a caridade, é a paciência e a humildade. Essas duas eu digo, eu vou desencarnar algumas milhares de vezes, e sempre dizendo, não existe virtudes mais importantes tendo como base a caridade do que a paciência e a humildade. Porque se nós construirmos nessa encarnação a humildade e construirmos nessa encarnação a paciência, você não tem dúvida, seremos recepcionados no mundo espiritual realmente nas condições de verdadeiros de êxito, porque são virtudes difíceis, mas tem que ter como base essa caridade que o Vicente Paulo diz que em todos os mundos a caridade é a eterna âncora de salvação, é a mais pura emanação do próprio Criador. Como Chico Xavier diz que Deus é amor, como o João diz que Deus é amor, e que o Vicente Paulo diz que a caridade é a emanação pura do Criador, nós aprendemos na doutrina espírita que a caridade nada mais é do que o amor em ação. Então, quando nós falamos caridade na amplitude que nós podemos dar como palavra, como conceito, é exatamente a materialização do amor, que é o amor divino, que é exatamente essa manifestação do nosso Criador. Então, a caridade não deve ser transformada exatamente em esmola. Eu tenho uma passagem aqui interessante, que, para terminar, que diz exatamente o seguinte: a caridade, como entendia Jesus, você vai encontrar essa resposta, além do que eu vou falar, na questão 886, 886 do Livro dos Espíritos. Porque é nesse momento que Kardec perguntou como Jesus classifica, define a caridade no seu amplo aspecto, na sua mais ampla acepção. E exatamente como diz o Kardec, a caridade, como entendia Jesus, não se restringe à esmola material, mas há 3 virtudes extraordinárias que tem que ter como base a caridade. A primeira, a benevolência para com todas.
benevolência, a indulgência para com as faltas alheias. E terceiro, perdão das ofensas. Esse tripé é o princípio máximo de entendimento da caridade segundo Jesus. 886, Livro dos Espíritos, para nós entendermos melhor o que é a caridade. Como a entendia Jesus, que não é a esmola, mas é a benevolência, a indulgência, o perdão. Benevolência para com todas as pessoas. Não está falando benevolência para pobres só. Benevolência é atitude de bondade. Aquelas atitudes em que Jesus, várias vezes, diante dos cegos, dos leprosos, dos aleijados, ele mostrava a manifesta materialidade dessa benevolência diante daquela mulher adúltera que sequer lhe permitiu que aqueles acusadores atirassem a pedra, fazendo com que eles mexessem a consciência, que eles tivessem pecado, atire a primeira pedra. E mais do que isso, quando ela ficou jogada, ajoelhada aos seus pés, ele próprio se ajoelhou, escrevendo no chão, ficando na mesma horizontalidade dela, não se colocando acima, mas nas condições de igualdade. Isso é benevolência. Com benevolência, evidentemente, que nós aprendemos com Jesus, nós temos que pensar na indulgência, que é uma caridade moral. Essa indulgência em relação às faltas do nosso próximo, em você saber ser tolerante diante daqueles que lhe ferem, daqueles que lhe causam grandes, às vezes, prejuízos materiais ou morais, mas de qualquer maneira, essa indulgência é extremamente importante. Não ver, não valorizar os defeitos do próximo, ou se ver, evitar falar deles. Isso chama-se indulgência. E o perdão das ofensas, né? Que é exatamente esse processo de que, aliás, é difícil praticar a questão do perdão das ofensas, mas eu coloco aqui, o perdão das ofensas, que como é difícil ser praticado, por quê? Porque nós nos achamos sempre com razão diante das pessoas que nos ofendem, ou que achamos que nos ofenderam, né? Sempre foi o outro que nos ofendeu, ou seja, pelo fato de nós sermos orgulhosos, vaidosos, prepotentes, etc. Nós gostamos de dizer, ele fez isso logo comigo, que não deveria passar por isso, eu não mereço, etc. Ou seja, ele feriu, repito, a minha honra é meu egoísmo, meu orgulho, minha vaidade, aquelas coisas que não me levam a lugar nenhum. Então, de qualquer maneira, quando nós estivermos emocionalmente ou espiritualmente em perigo diante de no melhor entendimento da caridade, como entendia Jesus, que não é transformada em esmola, mas benevolência, indulgência e perdão, vamos ouvir principalmente esse bip da caridade, porque ela falou em bip, bip é quem vai falar barulho, nós estamos dando atenção, né? Bip, 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 sabe disso? Não tem aquele negócio de bip, bip, bip? Estamos aqui diante de um bip. Vamos lembrar desse bip? Quando estivermos em perigos emocionais, não entender a caridade, vamos então buscar na benevolência, pela indulgência, no princípio do perdão, avançarmos exatamente no campo da caridade, como nos ensinou Jesus. Tá? Deu exatamente o tempo que me foi concedido, exatamente em cima, britanicamente em cima, são 8 horas. Está certo? Meu relógio está bom, está batendo para aquele, que é difícil. 2 relógios, 2 brasileiros estarem exatamente iguais. E eu dou aqui como. Eu não digo encerrar, porque quem está dirigindo vai encerrar, mas quando você quiser fazer alguma pergunta, está encerrado, da minha parte. Né? Até para ser caridoso, não deixá-lo mais de uma hora, porque eu já estou uma hora falando para vocês e vocês caridosamente me ouvindo. Né? E do qual eu agradeço caridosamente também. Né? Ok? Então, boa noite para vocês. Andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade.